vocês estão nos assistindo. Vamos aqui para o quadro Atualizações Políticas. Como no ano passado nós não tivemos o quadro, vou falar um pouco da reforma administrativa, que foi enviada ao Congresso pelo Paulo Guedes, e ela trata sobre questões das regras para os servidores públicos. Só que o que acontece, por conta da situação política de ser mais difícil passar, os únicos servidores afetados serão os novos servidores, E aí você entra também na questão de quão grave, quão afetados eles vão ser, de certa forma, os antigos, há uma discussão até de que poderiam ser afetados progressivamente, assim como aconteceu na reforma da Previdência, onde quem estava há mais tempo contribuindo já era menos afetado. Quem estava mais perto de se aposentar ia ser menos afetado do que aqueles que haviam começado há pouco tempo a contribuir. Então há uma discussão sobre isso, se estes poderiam ser afetados também, de maneira gradual, escalonada, mas o governo enviou essa proposta onde afeta só os futuros servidores. Então fica essa questão completamente complicada para o governo, porque juízes, desembargadores, deputados, etc., não são afetados porque eles consideram que fazem parte de outro tipo de poder. Então, para mudar as leis sobre eles, teriam que fazer outra reforma, basicamente, ou um desdobramento dessa reforma. Então, os novos servidores os que serão afetados, Aí você entra em questão de tempo, de estabilidade, continuarão alguns estáveis, mas terão outros tipos de contrato, contratos temporários, contratos por tempo indeterminado, mas esse abre um leque para diversas outras discussões, como se houver algum tipo de perseguição política e etc. Mas vai ser debatido, e vai ser colocado em pauta todas essas questões, e vamos ver o que vai dar essa proposta. Bem, avançando um pouco, nós tivemos o Eduardo Paes, que agora é réu por corrupção, e o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que ele virasse réu, e agora está sendo investigado, e nós temos agora esse retrato, onde o segundo turno das eleições do estado do Rio de Janeiro foi disputado entre Eduardo Paes e o Wilson Witzel, onde os dois agora estão sendo investigados. O Wilson foi afastado do seu cargo, e o Paes está disputando a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, e ele já confirmou sua candidatura, e vamos ver aí onde vai dar. Pode ser alguns pontos para o Crivella, que não anda lá bem das pernas, não anda com muita credibilidade, ainda mais depois do episódio dos Guardiões do Crivella. Vamos ver aí como surgem as eleições do Rio de Janeiro, com possibilidade de até surgir um terceiro ou quarto nome mais forte aí. Falando sobre essas questões de eleições, na quarta-feira, dia 16, encerra-se as convenções partidárias. Então, nós vamos saber realmente quem vão ser os candidatos a prefeitos, vereadores, e aí vamos caminhar para a parte já do começo das propagandas eleitorais, e aí oficialmente as eleições vão estar a todo vapor, até que chegue em novembro, onde vai acontecer o primeiro turno, e aí nós vamos ver o que vai ocorrer. E separei mais um tempo mesmo para encerrar, sobre a questão do preço do óleo, do arroz, e falar um pouco sobre a questão da Guerra Fria, porque todos esses assuntos estão sim intrinsecamente, então vou falar aqui de política nacional e internacional, envolvendo até com economia, falando de geopolítica e etc. Então vamos aqui para uma pequena explicação, no caso, do que está acontecendo. Primeiro nós vemos aí que o preço do arroz e do óleo está extremamente caro. Nós temos diversos
fatores, né, para que isso possa ter ocorrido, né. Primeiro é a questão do preço do dólar, né, está muito alto. Então, quando se exporta, né, acaba que gera mais lucro para as empresas exportadoras. Então, elas vão preferir exportar do que envolvê-la no mercado interno, né? Então, exportando eles ganhariam mais lucro, então ficaria mais escasso os itens aqui no Brasil, né? Ou seja, a lei da oferta e da demanda, né? Tem menos oferta, então o preço vai subir mais, né? E é isso que está acontecendo no arroz. Então, nós temos outros agravantes, né? Por exemplo, nós tivemos a questão da pandemia, onde nós tivemos, né, várias, bem no início da pandemia também, mas os supermercados estavam totalmente superlotados, né? As pessoas comprando muito, estocando alimentos, e isso acaba, né, aquela lei, né, as pessoas comprando mais vai acabar aumentando o preço, né, em algum momento, né? Então juntou isso também. Então, de forma indireta até, né, a pandemia sim afetou no preço, né? Mas nós tivemos o caso, né, no fim do ano passado, da questão do preço da carne, né? Que onde a China, né, foi pelo mesmo motivo, né? A China começou a comprar muito, né, a carne, e como o mercado viu que o dólar era favorável para essa venda, né, estava vendendo mais para lá, o produto estava ficando escasso aqui no Brasil e o preço da carne aumentou, né, explodiu, né, mas dessa vez nós temos um agravante, né, que é a questão da pandemia, ou seja, as pessoas elas estão com um poder de compra menor do que no fim do ano passado, né. E nós acabamos entrando nessa questão da geopolítica, né, por quê? Vamos explicar aqui um pouco, né, mais sobre isso, né. Muitos, né, especialistas dizem, né, que uma possível terceira guerra mundial, né, o motivo dela seria a questão da segurança alimentar. E o que seria segurança alimentar? Bem, cada pessoa consome uma quantidade de alimentos, né, por ano. Vamos dizer assim, cada pessoa consome 10 quilos por semana de alimento, né, que seja saudável para uma pessoa. Então todos os países eles buscam algo assim, né? E o que nós vemos na China tem bilhões de habitantes e eles não conseguem ter capacidade de produzir, né, alimentos suficientes para a sua população, né? Ou seja, a população passaria fome. E o que eles fazem? Eles compram muito dos outros países, né, e até tentam influenciar nos outros países, influenciar na sua estrutura, na política e etc. E é isso que vem muito acontecendo no Brasil. Então, quando a China ela começa a comprar muito do Brasil, então gera essa instabilidade mesmo no Brasil. Então, nós vemos isso que é algo maior. Nós temos, né, também a Índia, né, essas questões, né? Então, essa geopolítica, né, é bem conturbada por causa disso, né? Então, a China, né, por exemplo, ela está toda hora se bicando com os Estados Unidos. E por que ela então não deixa de negociar com os Estados Unidos? Porque ela precisa, né, dessa segurança alimentar, né, que vem dos acordos que ela tem com os Estados Unidos, né, com o trigo, né, dos Estados Unidos, etc., né? Mas ela faz os acordos com o Brasil, com os Estados Unidos, ou até com outros países, né, para que consiga compor, né, a alimentação do seu país, que ainda assim, né, está faltando, né? A China teve grandes enchentes, né, teve a sua lavoura prejudicada este ano, então ela está buscando no mercado externo, né, essa compra de alimentos, né? E como nós estamos vendo aqui no Brasil, acaba surgindo esse tipo de efeito, né? E isso é muito perigoso, abre um precedente muito perigoso, né, porque preços altos, né, a população compra menos, né, ou seja, vai acabar passando fome. Então, se alguém quiser desestabilizar um país, bastaria, né, comprar muito o alimento do outro, né? E a China tem poder para isso, né?
a previsão é que a China seja um dos únicos países, né, que tem um PIB positivo este ano, e ela tem população, né, para aguentar essa carga alimentar, né, tanto que o que ela compra ainda é insuficiente para alimentar a sua população. Então, por isso, né, que isso é uma arma, né, dessa guerra fria, né, que está acontecendo, né, e nós temos que estar cientes que realmente nós estamos vivendo numa guerra fria, né, entre Estados Unidos, China, Rússia e o Brasil, né, está ali nesse meio ali, né, porque nós somos totalmente dependentes da China, né, nosso mercado agropecuário, né, nós vendemos carne, grãos, alimentos para a China, então nós acabando ficando dependentes da China, né? Então o nosso país pode acabar empobrecendo por conta disso, né? Então é importante, né, que o dólar fique baixo, né? Porque se a oferta lá não for tão grande, né, é melhor circular pelo país. Então é interessante que o dólar fique baixo, né? E como o Brasil faz essas vendas, né, acaba que ele tenha que importar para compor também os alimentos aqui no Brasil, né, e o governo federal suspendeu os impostos de importação, né, até o final do ano, né. Nós vemos essa decisão, o Bolsonaro já tinha falado já que ele tentaria, né, zerar o imposto de importação, né, sobre o arroz, né, e vamos ver quais são os próximos capítulos, né. Então é basicamente isso, do óleo, do arroz, né, essa questão da pandemia, do dólar alto, da China com a sua segurança alimentar, né, a geopolítica, né, que nós temos várias movimentações até de exercícios militares, né, mas é isso, passando bem rápido para vocês, né, te agradecendo, né, pela presença de cada um de vocês, e toca o barco aí, Daniel.